Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, 20 de dezembro, e está no ar mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Hoje nós vamos conversar sobre um site que incentiva o reuso de materiais de construção e também sobre uma iniciativa que alerta os idosos sobre os riscos escondidos dentro e fora de casa de uma maneira bem lúdica. Eu apresento agora os debatedores do programa de hoje. Edson Steca, seja bem-vindo. Bom dia, Luciane. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia, amigos da mesa. Eu estou meio afônico, eu tive um probleminha de faringite, mas está indo bem. Estou quase terminando. Eu quero aproveitar que hoje é meu último dia de televisão no ano de 2018. Na próxima quinta-feira nós não teremos programa. Aproveitar então para desejar aos nossos amigos aqui dos bastidores do programa um Feliz Natal, um próspero ano novo, e os nossos, aqueles que nos assistem o ano todo, que sejam muito felizes nesse Natal e no ano de 2019. Aproveitar também para fazer um convite que hoje, dia 20, às 16 horas, na pracinha do bairro Dom Bosco, em frente à Escola Municipal Álvaro Braga, o Grupo Semente estará levando lá a cantata de Natal, 4 horas da tarde. Mas para o pessoal do bairro, é uma festa do início do Natal, comemorativa. E nós temos que prestigiar. São pessoas que vão lá, se dedicam a isso, se enfeitam, penteiam os cabelos, passam batonzinho e vão lá para cantar para nós. Vamos lá aplaudi-los. Vai cantar também, Steca? Eu fico de perto só para aplaudir, tá bom? Obrigada. Nosso outro debatedor, José Roberto Abramo. Bom dia, gente, ou boa tarde, para aqueles que nos verem mais tarde, né? Eu vou seguir o caminho do Steca. Vou desejar um Feliz Natal para todos os que nos assistem, para toda a equipe aqui da TVE, do Grupo Circon como um todo, e que já que a gente não vai se ver na semana que vem, né, que o próximo ano as nossas passagens sejam felizes, que o próximo ano seja um ano que, embora alguns achem que não prometa muito, porque é um ano de mudanças, mas a gente vai manter a mente positiva e tentar fazer mudanças que sejam realmente boas para o nosso país. Muito bom. Ok? Obrigada. Apresento agora nossos convidados. Não sei se você veio pronunciar certinho. Pedro Kopchit Xavier Bastos, professor do curso de Engenharia da UFJF. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade e a pronúncia está correta. Obrigada. Sobrenome diferente. E Emanuel Pedroso, professor do curso de Arquitetura da UFJF. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Assim como o professor Pedro já colocou, agradeço também o convite e a oportunidade de estar discutindo essa manhã as questões que são relacionadas ao projeto de extensão mais especificamente. É um prazer receber os dois. Os dois professores possuem projetos super importantes para a cidade e é um prazer mesmo tê-los no nosso programa. Obrigada. Obrigado. A plataforma Remate tem o objetivo de incentivar o reuso, a troca e a negociação de materiais e componentes utilizados na construção civil para estimular a sustentabilidade. O site foi criado pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora e funciona como uma espécie de brechó da construção. Professor Pedro, de onde surgiu a ideia de criar esse site? Então, a ideia, na sua introdução, é muito boa, você mesma já mencionou. A ideia surgiu desse conceito de brechó, né? Acho que todo mundo conhece brechó de roupa, né? E a gente não somos inventores da ideia, mas já vimos algo parecido em outras cidades, mas iniciativas mais voltadas para empresas. Então, a ideia é a gente ter uma plataforma, um ponto de encontro virtual, né, para interessados em trocas, doações e, eventualmente, vendas de materiais de construção civil, né, em bom estado, claro, materiais e componentes. Professor Emanuel é da arquitetura, qual a opinião do senhor em relação a esse projeto? Bem, o caráter extensionista já é um mérito do projeto, porque
através de projetos de extensão, a gente tem a oportunidade de fazer uma ponte com a comunidade, uma outra forma, uma outra contribuição da universidade, né? E uma contribuição a curto prazo, né? Então, por se tratar de um projeto de extensão, já tem esse mérito, né, dessa ponte. E como que os alunos estão participando? São quantas pessoas que participam desse projeto? O projeto nosso também, assim como o do Emanuel, é um projeto de extensão, né? Ele está funcionando do meio do ano para cá, né? Embora o site já estivesse pronto antes. O site foi lançado em novembro, mês passado, e nós temos alunos bolsistas que administram o site conosco. Quer dizer, quando eu começar a ter mais movimento, só tem um mês de que está no ar, né? Quando eu começar a ter mais movimento, a ideia é que os bolsistas eles façam a administração, eventualmente algum anúncio que não seja do espírito do site, por exemplo, um anúncio de carro. Então a gente filtra e só libera aqueles que têm a ideia do site de materiais de construção. Nós temos 3 bolsistas envolvidos, alunos de engenharia civil. E qual a média de desperdício na construção? Bom, me permita falar um pouquinho do conceito, mais um pouquinho do site. É o seguinte, as pessoas às vezes confundem um pouquinho reciclagem com reuso, né? Reciclagem é quando a gente emprega energia para transformar uma matéria, eventualmente, em outra. Então a gente, por exemplo, reciclagem de plástico, tem que derreter o plástico. Reciclagem de metais, tem que empregar energia, calor para fundir aquilo, né? E fabricar novos metais. O reuso, a gente reaplica, dá uma extensão na vida do material no estado praticamente em que ele já se encontrava. Então, por exemplo, uma porta, uma janela, uma grade que sai de uma casa, vai para outra com, eventualmente, alguma pequena manutenção. A questão do desperdício, respondendo agora a sua pergunta, há aquele número tradicional na construção civil de perda de 10%, né? Isso é muito alto, né? É muito alto. Então, a questão do desperdício ela está intimamente ligada. Se você à nossa comparar ideia. com a perda de água, né, e de produção por causa da manutenção dos respectivos das respectivas instituições que trabalham com isso, que chega a 30%, né? Grãos, por exemplo, chega a 31% a perda até os portos. Eu acho até que essa perda é baixa, talvez porque a engenharia nacional ela seja mais bem dimensionada, ela é mais antiga, ela trabalha mais tempo, né? Agora, também como a construção civil é uma atividade cara, né? Esses 10% representam muita coisa. Eu posso intervir? Nós estamos numa mesa de engenheiros hoje aqui. Eu estou metendo o bedelho onde eu nem entendo nada. Não entendo, mas eu vivencio. Então, certa época, nós compramos um grupo de salas, 6 salas. Compramos na planta. E já tínhamos o destino daquilo. Você acredita que depois que nós recebemos a sala, tivemos que demolir tudo? Como todos os andares, nós escutávamos marreta até meia-noite, todos os dias. Quebrando, demolindo, mudando banheiro de posição, sei lá o quê, mudando porta, parede, descascando, trocando piso. Não existe uma cultura, gente, de preservação disso. Não, tem que mudar tudo. Você pega um prédio novo, acabou de entregar, inaugurou, chega um comprador e transforma aquilo tudo. Então, essa perda de 10%, de 20%, de 30%, é 70%. Porque joga-se fora e agride o meio ambiente. O descarte desse entulho é um absurdo. O que acontece com o meio ambiente? Então, eu estou falando com engenheiros aqui que ideias novas surjam hoje, a partir de agora. Outra coisa. Essa ideia é muito boa. O prédio onde eu comprei essas salas, colocaram ar-condicionado no nível do piso. Eu falei, mas não pode botar no meu traseiro aqui. Tem que ser alto. Não, mas isso é o projeto aprovado, como diz um ministro, é imexível. Ah, tá bom, então, mas eu vou mexer. Eu tive que mexer no meu basculante, na minha... Como chama? Ventilação. Janelão de frente, e adaptar lá, mambembe, um ar-condicionado, porque não deixou também a coisa preparada para o
ar-condicionado central. Assim, depois que tudo estava pronto, agora eu chamei o cara para instalar o ar-condicionado. Ah, não tem cabeamento. Oh, pelo amor de Deus. Aí, professor, os senhores estão lá, diretamente com os alunos, vamos começar a prever essas coisas. Tem engenharia de produção que trabalha em cima disso. Eu quero só ouvir hoje. Eu falei, já vendi o meu peixe, agora eu quero ouvir tudo, porque o assunto está mais ou menos correlacionado. Eu queria só aproveitar fazer 2 pequenos destaques. Um é que o professor Emanuel é arquiteto e urbanista. Eu espero que ele não tenha ficado chateado de ser chamado de engenheiro civil. Acertei na veia. Mas é da área, é da área. E o segundo destaque importante, eu não sei se ficaria a cargo da Luciane, mas é a gente divulgar o endereço do site, importantíssimo. Tá bom. Até eu já ia fazer uma pergunta mesmo, onde as pessoas podem procurar vocês. As negociações são feitas diretamente entre as partes, né? Como que funciona? Exato. O endereço do site? Então vamos lá. O site é remate, com o T mudo, remate.eco.br. remate.eco.br. As pessoas se cadastram sem pagar nada. É um cadastro muito simples, com os dados pessoais, e passa, a partir daquele momento, a ser um usuário, que vai anunciar os seus materiais e componentes que tenham sobrado de uma obra, que tenham saído de uma demolição, portas, janelas, grades, telhas, madeira, ferramentas. Acho ótimo. E tem aquele usuário que vai procurar os produtos, né? Acho ótimo, que quando eu demoli, não tive para quem vender. Aquilo, acho que o cara que demoliu, botou no caminhão caçamba, ele levou e acabou. É um desperdício. Não pode mais desperdiçar. Uma fechadura, uma dobradiça, um vaso sanitário. Exatamente. Tudo. Eu vou chamar um rápido intervalo, o primeiro de hoje, e voltamos já. Voltamos com a mesa de debates. Professor Pedro, o senhor poderia falar para a gente sobre os impactos sociais e ambientais do site? Pois não. Bem, primeiro eu destacaria que o site ele não tem fins lucrativos, a gente não mexe com recurso financeiro nenhum, né? As negociações, como você tinha falado, são feitas entre as partes. A gente vislumbra aí ganhos, né, sociais para quem precisa, poderia ter acesso a materiais mais baratos, em bom estado, e ganhos ambientais, que são aqueles que aparecem da seguinte maneira. Quando a gente vai fabricar qualquer material novo, a gente vai extrair matéria-prima nova da natureza, né? Vou levar para uma fábrica, vou transformar que era matéria-prima, transformar o material num componente, tijolo, aço, vou transportar para a obra. Quando esse material chega na obra, ele já tem uma energia embutida, né, e uma quantidade de CO2 embutido também em todo esse percurso do material, da natureza até a obra. Com o reuso do material, eu evito todo esse percurso, dando uma sobrevida ao material reusado. A ideia é essa. Bacana. E já tem muitas pessoas acessando o site, se cadastrando? Foi desde novembro, né? Entrou no ar no mês passado, fizemos um lançamento na universidade. Aos poucos as pessoas estão começando a conhecer a ideia, principalmente com divulgações importantes como a de hoje aqui, né? Ô Pedro, você com certeza tem dados a respeito como que isso é feito na Europa, né?
Porque a Europa tem sido assim, exemplo em várias situações, em outras partes do mundo também, mas principalmente a Europa, por serem países mais antigos, né, civilizações mais antigas. E você tem informação de como é que é feito lá, porque hoje em dia tem muita, você falou que é reuso, não é reciclagem, né? Mas a ideia do reuso e a ideia da reciclagem, elas são exatamente você poupar a natureza, diminuir gasto de energia, que nós também não temos energia infinita, né? Gasto de novas matérias-primas, né? Quer dizer, tanto o reuso quanto a reciclagem estão focados nesse binômio, energia e matéria-prima, né? Porque aquilo que nós discutimos antes aqui de entrar no programa, a matéria-prima não é infinita, né? Nós teríamos que ter uma outra terra para fazer todo mundo consumir no padrão americano, padrão chinês. Então, você tem essa ideia, você tem esses dados, como é que está isso lá fora? Essa ideia é uma ideia local, vocês tiraram de algum lugar? Como é que está isso aí? Então, realmente a gente tem uma experiência com iniciativas europeias, né? Uhum. França, Alemanha sofreram muito impactos, cidades destruídas na Segunda Guerra, né? Então são pioneiros realmente em reciclagem e nesse espírito coletivo, né? De reinventar, recriar, reusar as coisas, né? A energia lá também é muito cara, né? Energia elétrica. Então realmente a inspiração, boa parte dela vem de países que já têm mais tempo de atuação nessa área de reuso e reciclagem. Que já passaram pelo período da escassez, né? Exato. E nós temos também como quantificar esses resultados, inspiração também vinda da Europa. Uhum. Nós conhecemos índices que dizem o seguinte: quanto que eu gastei de energia por quilo de cerâmica até ele chegar na minha obra? Quanto que eu emiti de CO2 na atmosfera por quilo de aço até ele chegar na minha obra? Então a gente tem esses índices. Uhum. A partir do momento em que as negociações... Isso é divulgado no site? Os índices não, Não, mas nós vamos fazer esse cálculo E nos fazer uma bastidores. matéria, né? Uhum. Nós vamos fazer esse cálculo. A cada negociação realizada, eu deixei de emitir X quilos de CO2 na atmosfera. Uhum. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vai ter esse resultado em quilos de CO2, digamos, economizados, né? Por conta do reuso das transações do site. E o site também, a ideia é que ele seja nacional. Qualquer pessoa pode acessar de qualquer parte do Brasil, anunciar o seu produto. Claro que eu não vou buscar um produto anunciado lá no Amazonas, estando aqui em Juiz de Fora, mas... Não, mas eles podem chegar à conclusão, às conclusões deles, né? Sim. Porque hoje em dia as coisas são muito virtuais, né? As pessoas namoram, casam de um país no outro, né? Por que elas não podem fazer trocas de materiais? Tem jeito de fazer através da rede ferroviária ou mesmo de caminhões, isso eu acho que teria condição, sim. É muito interessante essa jogada, porque o impacto do conhecimento, da quantidade de uso, por exemplo, de petróleo, porque o CO2 as pessoas não têm tanta certeza de como é que funciona, não é uma coisa do dia a dia. Mas o gasto de gasolina e petróleo, aquilo que importa ao bolso da gente, você sabe que aquele ali está embutido ali naquele custo, e que isso tem um custo ambiental também, é uma coisa importante as pessoas saberem quantificar. Porque vão se mobilizar para destruir menos. Se você puder tirar, por exemplo, uma placa de madeira inteira, se você puder conseguir tirar um revestimento de uma maneira mais inteira para você ter menos quebra, porque a produção daquilo, né? É nesse aspecto que eu quis chegar. Professor Pedro, falando de materiais, eu gostaria de aproveitar que tem um arquiteto, um engenheiro aqui na mesa, para a gente abordar a questão desses novos materiais que estão surgindo, materiais ecológicos. Como que está essa produção de material ecológico ultimamente? Tijolos, por exemplo. Por favor. Bem, essa preocupação do projeto, que é o ponto central do projeto do professor Pedro, também já é uma questão, pegando gancho no quadro anterior, no que nós falamos no quadro anterior, já é uma questão que envolve o próprio planejamento da obra, né? Para a questão de otimização e diminuição do material descartado e que possa ser encaminhado para reutilização ou reciclagem. Então, a preocupação ela acontece desde a otimização do processo de canteiro de obra, do planejamento até anterior, para que esse descarte, essa perda seja cada vez menor, né? Então, de uma forma geral, independente do material, você tem essa preocupação de planejamento da obra para que situações como relatada com relação a ar-condicionado ou outros problemas como a mudança de ambiente ou descarte de esquadrias ou outros materiais,
elas sejam minimizadas depois do edifício construído, né? E parece que atualmente, quando você compra um imóvel, principalmente salas, você compra um imóvel, elas vêm no osso, elas não vêm mais com nenhuma cobertura. Eu estou me antecipando a algum fato, porque eu acho que tem sido assim. Tem um caso particular na minha família que compramos uma sala e chegamos lá, não tinha nada na sala. Falei, pô, mano, vender uma sala assim? Falei, claro, você que vai colocar o negócio. Ah, mas ela tem um custo, claro, o custo dela seria maior se ela tivesse um acabamento. Esse acabamento ele foi retirado exatamente para você não chegar lá e quebrar, já que é uma sala de uso comercial, você pode usar para uma coisa, usar para outra, e de repente a sua finalidade não fica de acordo com o que está lá. Então você vai quebrar uma coisa nova que foi falada aqui pela Esteca, né? Especialmente em edifícios comerciais, você trabalha muitas vezes com o conceito de multifuncional ou polivalência também, que é a capacidade de um ambiente atender a vários usos, né, com mudanças mínimas ou até sem mudanças. Perfeito. Então é importante que você tenha essa previsão que já é incluída na etapa de planejamento, na realização do projeto, né? Que é o que você está falando, né? Exatamente. Quer dizer, ou seja, essa preocupação ela permeia todo o processo de elaboração do edifício, né, do espaço, desde o projeto até a execução. Perfeito. Né? Eu tenho uma irmã que formou em engenharia civil, ela está fazendo uma pesquisa para tentar fazer uma madeira sustentável utilizando aqueles que tem de minério, seriam os restos de escória, né? E aí elas estão testando ainda, e eu achei muito interessante essa possibilidade de usar um material como rejeito de minério para poder se transformar numa madeira. E eu acho muito bacana iniciativas como essa. Vocês, como professores, vocês percebem que os alunos estão buscando tentar desenvolver produtos assim, hoje em dia? De forma geral, sim. Há 15 anos atrás, eu já estou há muito mais tempo do que isso na universidade, eram escassos os temas assim, de trabalhos voltados à sustentabilidade. Hoje são inúmeros. Então a gente vê um crescimento grande de interesse dos alunos pelo desenvolvimento sustentável, enfim, né? Tanto por parte dos arquitetos quanto dos engenheiros. E eu acho que os nossos cursos precisam cada vez mais insistirem nisso, criar novas disciplinas para formarmos profissionais com essa preocupação. E uma questão também que é muito importante no projeto de extensão é porque, por exemplo, o professor Pedro já trabalha com esse tema, já vem trabalhando com esse tema em outras ramificações da universidade, como o próprio ensino, né? Então, o projeto de extensão ele dá essa possibilidade de expansão das ações, né? E de ramificação dessas ações de maneira a criar novas contribuições, né? Novas ações. Servir, inclusive, de exemplo, né? Você vê, por exemplo, quando você faz uma troca hoje em dia de computadores, vídeos, tem sempre as máquinas elas são interligadas de uma tal maneira que quando você tira tudo. Às vezes você pode ficar com o vídeo, mas você não fica. Né? Às vezes você pode ficar lá com o processo de energia, mas você não fica. Então, quer dizer, seria uma maneira de você trocar também. Você tem um vídeo lá, às vezes ele precisa de um pequeno reparo. Né? Essas TVs que saíram agora de circulação aí em função da digitalização do sistema digital, por acaso, né, acho que todo mundo tem aí, eu tenho duas aí que eu estou tentando dar um final para ele, ninguém quer, nem olha para minha cara, nem conversa comigo, e eu queria que as pessoas falassem assim, eu posso fazer isso com esse material, quando eu vou jogar aqui no lixo, elas estão novas, elas foram bem cuidadas, tem 3 até, foram bem cuidadas. Mas você pode colocar o conversor, mas não me interessa colocar o conversor, eu quero saber se você fica com ela, né? Tem uma que tem um pequeno defeito, a gente não tem essa cultura necessariamente de preservação. As pessoas que passam a preservar ou fazer esse tipo vou chamar de escambo, entre aspas, né? Eu te dou isso, você me dá aquilo e tal, elas fazem mais por necessidades pessoais particulares. Não existe uma cultura geral disso aí, né? E vocês são pioneiros ao fazê-lo porque vocês estão incutindo essa cultura. Ela poderia até servir de exemplo para outras áreas, né? Outros serviços e outras áreas. E todos ganham com o processo dessa natureza, porque, inclusive, os alunos, no que diz respeito a treinamento, a conscientização com relação à atuação profissional no futuro, né? Então, certamente, os alunos que participam dessa iniciativa também vão estar
mergulhados nessas preocupações, né? Uma coisa interessante, por exemplo, é a questão da energia, né? As pessoas falam assim, eu posso pagar, então eu vou usar. Não é isso? Bom, mas a energia que você usa, que você pode pagar, vai faltar a outros, porque não vai chegar na casa deles, né? Isso no Brasil, há uns tempos atrás, era muito realidade. Hoje a gente caminhou um bocado, né? Nós já temos eletrificação em várias áreas do Brasil. Mas ainda assim, se você usa muito, você precisa de muita manutenção, você precisa de muitos insumos, você tem um custo de Estado, né? É um custo individual. Se você pode honrá-lo, outros não podem, né? E não podem no conjunto da sociedade, porque todo mundo, no final das contas, honra. E faltam alguns. Quer dizer, a economia de energia aí, ela é uma economia necessária, né? Então é um exemplo bom. Professor Pedro, a gente já vai encerrar esse bloco. Você gostaria de falar mais alguma coisa, acrescentar alguma coisa antes da gente encerrar o assunto? Eu vou aproveitar a fala aqui do colega Abramo. A gente tem energia eólica, energia que vem da queima de carvão, energia que vem da queima do petróleo, mas você sabe qual é a melhor energia? Eu li isso num livro, uma frase que me impactou muito. A melhor energia é aquela que a gente não usa. Aquela que a gente não usa, não é verdade? É verdade. É aquela que a gente economiza, né? Então a gente está muito esperançoso com o funcionamento do site, que espero que tenha cada vez mais acessos para o bem da humanidade, digamos assim, né? Não sei se eu estou exagerando, mas alterações climáticas estão aí, a gente está vendo, né? Sentindo. Então, eu creio que vai ser uma iniciativa que vai ser abraçada pela população. Vamos já com a mesa de debates. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.